Mas o dinheiro funciona para todas. O dinheiro é de forma igual. Igualitário é o dinheiro. O dinheiro é para todo mundo. Você deveria parar a pensar. Mulheres não devem pensar em dinheiro. Mulheres não devem falar em dinheiro. Por quê? Por que tem que dividir a conta com as mulheres? Nossa, mas estamos comendo os mesmos pratos. Não. Não. O dinheiro não funciona da mesma maneira para nós mulheres. O dinheiro nunca foi distribuído da mesma maneira para nós mulheres e o dinheiro não é valorizado pelas mulheres. Se um homem pensa em dinheiro, ele é um provedor, ele é ambicioso, parabéns para ele. Se uma mulher pensa em dinheiro, ela é interesseira, ela é egoísta e ela é egocêntrica. Ela é fútil. A mulher que pensa em dinheiro é fútil. O homem que pensa em dinheiro é maduro. Não. Não. A mulher, ela tem muito mais coisas para pensar em relação ao dinheiro do que o homem. 1000 vezes. Mas ainda assim é o verdadeiro tabu as mulheres falarem sobre dinheiro. Ainda assim é o verdadeiro tabu a gente falar sobre inteligência financeira, economia, gasto, compra. Mulheres estão extremamente ferradas se elas não começarem a pensar em dinheiro como mulheres. Porque, é tudo igual, né? O arroz e feijão que nós comemos não é. O bilhete do cinema não é igual para a mulher, porque se ela tirar do bilhete pro cinema, ela tira para uma área que ela precisa gastar, que o homem não precisa gastar. A mulher, ela tem que pensar na sua prole. A mulher, ela tem que pensar no seu futuro. A mulher, ela tem que pensar na inteligência. A mulher, ela não tem que pensar só em sobreviver, comer o arroz e feijão que você como homem está disposto a dar, ou que ela está disposta a aceitar de você. A mulher, ela tem que pensar muito mais do que isso. Tem que ser muito mais inteligente. Por quê? Porque a mulher vai depender do dinheiro de forma muito mais dolorosa. O dinheiro e a mulher estão inteiramente ligados. A mulher é tão poderosa. Se vocês soubessem o poder que uma mulher tem na economia, vocês nunca mais abaixariam a cabeça para homem nenhum. Vocês nunca mais abaixariam a cabeça para emprego ferrado. Nunca mais vocês fariam isso. Por quê? A mulher gira a economia. A mulher gira toda a economia do mundo. Se tem grandes fãs e shows de grandes cantores do mundo, somos nós mulheres que lotamos. Somos nós mulheres que compramos. A indústria da maquiagem, a indústria da música, a indústria de tudo que você imaginar. Nós mulheres somos o top 1 de consumo. Nós fazemos a economia girar. Somos nós que damos o seu dinheiro. Somos nós que colocamos o seu dinheiro na mesa. Nós temos a sabedoria, a eloquência, a paz e toda a energia necessária para a prosperidade, mas ainda assim a gente se recusa a falar sobre dinheiro, a gente se recusa porque é feio, é fútil, ela pensa só em dinheiro, ela pensa só no bem-estar dela, nossa, como ela é fútil, nossa, como ela é interesseira. Não, ela é inteligente, não, ela é esperta, não, ela não vai ser passada para trás, ela não vai passar necessidade, os filhos dela também não vão passar necessidade, as filhas dela também não vão passar necessidade, ela sabe muito bem o que está fazendo. Para começar, mulheres não têm os mesmos gastos que homens. Mulheres têm gastos muito maiores e audaciosos do que os homens. E não é para ter uma vida de luxo, para apenas sobreviver. Mulheres gastam muito mais do que homens. As compras que são feitas no mercado de luxo, mercado para classe média, o mercado para classe popular, o mercado para classe de old money, todas essas classes, a mulher é quem lidera o consumo e gira a economia. Sempre vai ser nós, mulheres. Então, hoje, nesse vídeo, você vai aprender a pensar sobre dinheiro como uma mulher. Não como um homem, não como o mundo quer que você pense, como uma mulher. Você vai entender as suas reais necessidades e o seu poder, tanto de compra quanto de planejar uma vida de sucesso financeiro para você mesma. Bem-vindas ao meu canal, eu me chamo Ana, esse é o A Rainha, o canal onde eu ensino você a se tornar a rainha da sua própria vida. Vamos começar. A gente tem que entender que a mulher, ela tem muito mais gastos do que o homem. Então não falar sobre dinheiro, além de ser inútil e só favorecer os homens em classes monumentais, fazem os nossos filhos sofrerem. Se as nossas mães e as nossas avós tivessem pensado em dinheiro, as nossas mães não tinham passado necessidade, consequentemente, eu não tinha passado necessidade, minha filha não vai passar necessidade. Você entende? É uma decisão em cadeias. Antigamente, a mulher não podia fazer muita coisa. Então, a única ascensão de classe social e de classe financeira e socioeconômica que essa mulher tinha, ou ela estudava, sair da cidade dela e ia se formar em algum curso de faculdade e ela ganhava seu dinheiro, o que era muito raro, porque a maioria delas não tinham nem o segundo grau, nem o fundamental, não tinham conhecimento. Isso eu falo da classe brasileira, da classe pobre brasileira, tá? A classe de elite é uma classe bem pequena. Eu não tô falando de você já sabe o que é dinheiro. Você vê dinheiro na sua frente o tempo todo. Eu tô falando de quem veio de baixo, eu tô falando de quem é pobre. Eu vim da favela, eu vim de um lugar onde as pessoas
não tinham dinheiro, onde as pessoas usuárias de drogas não tinham condições de sustentar a necessidade de um absorvente. Eu venho de um lugar sujo, de um lugar ruim, de um lugar muito pobre, muito mesmo. E aí eu cresci no meio da pobreza, eu cresci no meio da escassez. Não dentro da minha casa, nunca faltou nada. Meu pai e minha mãe sempre foram muito prósperos, graças a Deus. Mas com a mentalidade limitada que eles tinham e com o salário que eles podiam, me deram o melhor. Nunca faltou nada pra mim e pro meu irmão, pra glória de Deus. Nem pro meu marido, na família dele. Eles sempre se esforçaram muito pra nos dar o do melhor. Só que pra pensar, olha pra trás. As mulheres não falavam sobre dinheiro, as mulheres não tinham visão de dinheiro. A única coisa que as mulheres sabiam de dinheiro era: preciso de dinheiro pra fazer a minha unha, preciso de dinheiro pra comprar uma roupa pro casamento, preciso de dinheiro pra comprar o piso da obra da casa. Era assim que a gente pensava em dinheiro. A gente só pensava em dinheiro, as mulheres só pensavam em dinheiro sobre consumo. Amor, dinheiro não só serve para consumo. Dinheiro constrói patrimônio, dinheiro constrói segurança, dinheiro constrói paz, dinheiro constrói educação. Dinheiro constrói tudo isso. Ah, não, você tá totalmente errada. Uma educação que a minha mãe me deu... Se você for filosofar comigo e discutir sobre a importância do dinheiro na vida de mulheres, por favor, não gaste o seu tempo. Feche o vídeo, vai fazer outra coisa mais produtiva para você e para mim. Nós não nos daremos bem. Vamos começar. O dinheiro era tão importante para as mulheres que a única ascensão que ela tinha socioeconômica, social, de vida, era... Assim, eu tô falando mais 4, 5 gerações atrás, tá? Não estou falando de muito longe. Eu não tô falando de uma coisa, há 100 anos... Não, não tô falando há 100 anos. Eu tô falando há 5, 4 gerações de mulheres nossas ancestrais. Só essas 4, 5 gerações. Vocês vão perceber o quanto a falta de falar de dinheiro, pensar em dinheiro, prejudicou tanto elas, muito mais elas, e também chegou a gente. Só que prejudicou muito mais a elas. Vamos lá, vamos começar. A única forma de ascensão social de uma mulher, de conseguir dinheiro, era ou ela estudava até o ensino médio para conseguir uma bolsa, ir para a faculdade, se sustentar nessa faculdade, trabalhar por essa faculdade sendo pobre. E ela conseguiu um diploma. Tendo assim o diploma, ela teria a sua formação. E aí poderia ganhar o suficiente para poder se sustentar e sustentar qualquer família que ela tivesse. Ok. Isso era uma realidade para as mulheres brasileiras? É óbvio que não. Isso é uma coisa mais europeia, é uma coisa mais inglesa, é uma coisa mais portuguesa. Não é uma coisa aqui do Brasil, não é uma coisa aqui da América Latina. As mulheres começavam a vida sexual muito cedo. Sendo assim, ficavam presas aos homens muito cedo. Sendo assim, esses homens ficavam responsáveis por trabalhar e do suor do seu trabalho via o dinheiro para sustentar essa casa. Algo de errado? Claro que não. Mas as mulheres dependiam desses homens para ter o básico, o absorvente, o arroz, o feijão. E se essas mulheres tivessem a sua prole? E se essas mulheres começassem a ter 7, 5, 2, 3, 4 filhas ou filhos? Essas mulheres e essas crianças também dependiam totalmente desse homem. Esse homem poderia facilmente dizer: não quero sustentar vocês, eu odeio vocês. Então sumisse da vida dessa mulher e dessas crianças. Essa mulher não tinha para onde ir. Ela provavelmente seria uma despesa para a mãe, para o pai, para a família, para a terra da onde ela vinha. Ela ia trabalhar, não ia poder dar atenção nem educação a ela. A saúde dela ia embora porque ela ia dar o suor dela todo para aquelas crianças e fazer o trabalho de papel de pai e mãe, tentar dar educação para essas crianças. E aí ela conseguir dar o sustento, o básico. As mulheres sempre pensaram assim. Porque antigamente não se tinha muitas mulheres na escola. As que tinham não chegavam até o ensino médio. E as que chegavam até o ensino médio não faziam formação de curso. Não tinham uma especialização. E para onde elas iam? Mão de obra barata. Elas seriam atendente. Nenhum problema se você é mão de obra barata hoje. Eu só quero que você seja ambiciosa para não ser mão de obra barata no futuro. Então elas eram atendentes, recepcionistas. Recepcionista era uma coisa de requinte. Elas eram atendentes, recepcionistas, garçonete, empregadas domésticas. Elas eram babás. Elas prestavam serviço para quem tinha dinheiro naquela época, quem podia pagar. Porque ou o marido dela não conseguia sustentar ela e a família dela, porque ela fez filho muito cedo com esse cara, ou ele não conseguia, ele nem estava na vida dela, ela estava sozinha, ela por ela mesma, porque ele fez filho com ela, abandonou ela, não foi pai, provavelmente não ajudou ela financeiramente. Era essa a única ascensão que as mulheres tinham. Então, quando uma mulher tinha uma vida muito boa, ela provavelmente se casou com um cara muito bom financeiramente. Eu não tô falando que o cara era muito bom de caráter, não.
Caráter e dinheiro tem nada a ver. O dinheiro é só o meio, é que nem internet. Na internet tem um monte de babaca falando mal de mulher, de filho, de criança. Tem um monte de gente disseminando ódio, mas a internet é só um meio. A internet não é a culpada. O Wi-Fi da sua casa não é culpado. A rede de satélite não é culpado. Culpados são as pessoas, porque a internet é só um meio de comunicação, uma nova forma de falarmos. Apenas. O dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro não é bom, o dinheiro não é ruim. O dinheiro só é um meio de compra, uma moeda de troca. Só um meio de você exercer o seu poder de compra, a sua economia, a sua liberdade, o que você quer comprar ou não, a sua sobrevivência diária. O dinheiro é só um meio. Então, quando esse homem, ele tinha independente do caráter dele, ele tinha boas condições financeiras, essa mulher, ela só conseguia ascender pela aparência. Ela deveria ser muito bonita, com um corpo muito bonito, e geralmente era na fase mais jovem dela. No caso, 13, 14 anos, ela já estava sendo convidada a se retirar da casa dos pais para poder ir para casa desse homem, satisfazer a vida dele, os dois se unir e o amor vencer. Era assim. As mulheres não tinham muitas opções, as mulheres não podiam, os pais também não tinham muitas opções, porque a vida financeira desses pais também era precária. Então, quanto mais essa mulher ficasse na casa deles, mais despesas, porque a mãe dela provavelmente já deveria ter uns 7 irmãos. Você percebe quanto a vida financeira da mulher sempre foi limitada, sempre foi atrelada a alguém a escolher, alguém a fazer, alguém olhar pra mim e gostar de mim? Até hoje, a principal ascensão feminina é o casamento. Nada de errado com isso. A minha ascensão feminina foi pelo meu casamento. Eu morava numa comunidade, conheci meu marido lá, meu marido ascendeu na vida, passou no concurso público, me deu uma vida confortável. Hoje eu tenho uma vida muito mais confortável do que um dia eu imaginei ter. Eu tenho coisas muito boas, eu faço coisas muito maravilhosas. Ok, beleza, eu ascendi financeiramente. Se não fosse meu marido, eu não teria viajado de avião, não teria conhecido outro estado, não poderia pagar minha faculdade, eu não poderia pagar meu psicólogo, eu estaria trabalhando na casa dos meus pais pra fazer isso. Poderia fazer sozinha? Claro que sim, mas eu não sou idiota. Eu sou aquela fútil que o pessoal chama. Eu sou aquela metida que o pessoal chama. Eu sou aquela chata que o pessoal chama. Eu sou egoísta que o pessoal chama. Eu sou a interesseira que o pessoal chama. Para começar, você só se interessa por alguém para ter você na vida dele se essa pessoa for agregar financeiramente. Não existe você doar a sua vida, doar o seu tempo, doar a sua juventude, doar suas células novas, doar a sua pele bonita, doar o seu útero para alguém, doar o seu beijo, trocar a sua saliva. Não existe você fazer conchinha, dar a sua companhia. Se esse cara não pode te dar uma vida ou muito melhor do que a que os seus pais te dão, ou muito melhor do que a que você tem agora, existe. Ponto. Acabou. Você tem que começar agora a pensar em dinheiro. Você tem que ser a malandra. Você tem que ser a esperta. Porque, homem, eles não colam com mulheres feias. As mulheres que mais ascenderam em casamento e relacionamento são bonitas. Você tem que investir na sua... Beleza. Você é cara. Mulher gasta mais. Mulher precisa de mais só para se manter. Só para abrir a câmera, se olhar, tirar um selfie e postar. Ela tem que ter mais dinheiro. Por antigamente não tem muita opção, não tem estudo, não tem instrução, essas mulheres se casavam com o primeiro pretendente que aparecia. Eles se apaixonavam, só que a família sofre. Porque esse cara também veio de um lugar muito limitado, também teve uma vida muito limitada, também não sabe o que fazer da vida. Esse cara está procurando o que fazer. Ele está só no trabalho braçal sustentando a sua família, ele ama a sua família. O pai de família tradicional brasileiro, ele ama a sua família. Ele não descarta, ele não desrespeita a sua esposa, ele a ama. Porém, ele ainda assim é limitado. E se essa mulher não tiver ambição, e esse cara também não, os filhos deles estão ferrados. Ferrados no sentido de escola pública, roupa barata, de irmão para irmão vai usando. Isso vai destruindo a autoestima, vai dando crenças horríveis para as crianças. O que eu faço vai respingar no meu filho. E o que minha mãe fez, respingou em mim. O que minha avó fez, respingou na minha mãe. O que minha bisavó respingou na minha avó. O que minha tataravó respingou na minha bisa. É assim que funciona. Mulheres têm que conversar sobre dinheiro, falar sobre dinheiro, ter intenção. A gente não tem tempo de ficar só conversando sobre unha, cabelo, boca linda, sorriso, não dá. Você tem que começar a pensar em dinheiro, você tem que começar a pensar em educação. Se esse cara te abandonar, o que você tem, como você faz pra se virar? E se você não tiver ninguém, é a oportunidade perfeita para começar a estudar sobre mercado financeiro, sobre qual é a possibilidade de você tirar um empréstimo agora para poder iniciar o seu negócio. Empreendedorismo, venda, caixa, cash, money. Vamos lá. Por mais que a gente queira demonizar, porque é muito fácil. Quando a gente demoniza o dinheiro pra mulher, a gente tá dizendo pra mulher assim, olha, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Falar de dinheiro é uma coisa muito suja. É feio falar de dinheiro. Então, peça. Você tá dizendo pra aquela mulher que ela tem que pedir. E ela não tem que pedir. Ela tem que ter, porque ela é próspera, ela é abundante, ela é abençoada.
sobre ela e dela vem toda a abundância que existe na face da terra. A mulher é equiparada a Deus quando se trata de amor, quando se trata de cuidado e quando se trata de poder de criação. A mulher é a única que está próxima do Criador. Então você não pode nunca dizer para uma mulher que ela não deve pensar em dinheiro. Muito pelo contrário. Ela deve sim pensar em dinheiro, falar em dinheiro, querer saber quanto ganha, querer saber de onde está vindo, trabalhar. Mas agora a gente vai entrar num ponto onde eu vou ensinar vocês a como trabalhar de maneira inteligente. Não é de maneira sugar a sua beleza, sugar a sua vida, acabar com a sua emocional, não. Eu vou ensinar vocês a como ter dinheiro de maneira inteligente. Mulher tem que pensar inteligente. Mulher tem muitos atributos que o homem não tem. Vocês têm que usar os atributos que tem. Porque senão as pessoas passam por cima de você. O que você poderia usar como arma, como um sniper para poder mirar com um laser para poder acertar mais rápido, você fica acertando vários lugares fora do alvo, podendo ser muito mais rápida em ter dinheiro. Então vamos lá. Você já entendeu que a mulher gasta mais do que o homem. Ah, o homem é uma cueca, a mulher já é uma calcinha e sutiã. Já perdeu aí. A mulher ela precisa do absorvente, que a mulher menstrua todo ano, já precisa de mais dinheiro aí. Aí a mulher tem a maquiagem, olha quantos produtos de maquiagem, quantos produtos de skincare essa mulher precisa. Já acabou o dinheiro aí. Já a mulher ganha, a mulher gasta muito. Ser mulher é caro. Ser mulher é caro. Como que eu não vou falar de dinheiro se eu sou cara? Como eu não vou falar de dinheiro se eu preciso de dinheiro pra viver? Como eu não vou falar de dinheiro se o mundo exige que você seja bonita? Se as pessoas te dão mais oportunidade se você estiver bem apresentável? Como eu não vou falar de dinheiro se emagrecer é um requisito pra eu poder ser muito melhor tratada no mundo? O mundo, eu não ensino pra vocês aquilo que eu quero que seja. Eu ensino pra vocês aquilo que o mundo é. O mundo é assim. Se você quiser se dar bem, me escuta. Não quer se dar bem? Fica batendo com a ponta de murro, ponta de faca aí, ó, tentando amolar pedra. Você vai se ferrar. O mundo não muda pra você. As leis universais não mudam pra você. As leis humanas não mudam pra você. O ser humano é o que é, o mundo é o que é. Então aprenda. Magra, bonita, gostosa, sensual, sexy, atraente, magnética, vai ganhar mais, ser mais aplaudida, gostar mais, vai ter mais inveja. O ódio e a inveja, eles estão atrelados à mulher que é bonita, à mulher que pensa em dinheiro, à mulher que é inteligente. Isso vai seguir a gente pelo resto das nossas vidas. Então vamos lá. Você já entendeu que nós somos caras e precisamos pensar em dinheiro, certo? Certo. E que as decisões que você toma vai influenciar não só na sua vida, meu bem, porque você vai pra casa, você um dia vai pra terra, vai voltar pro pó. Do pó você veio, do pó você vai voltar. Papai do céu te fez da costela de Adão com obra-prima, tirou da matéria-prima terra. Depois que sopro de vida, depois volta pra terra, bicho, como a alma vai pro céu. Você vai voltar pra terra. O que você deixou? Não deixei nada. Sabe qual é a diferença das pessoas, das mulheres bem-sucedidas, das filhas que dão certo, para as filhas que não dão certo, para as filhas que não têm sucesso? As mães planejam a vida com as filhas. As mães pensam no futuro das filhas. As mães pensam no futuro dos filhos. As mães ensinam os filhos. É assim que tem famílias ricas, é assim que pais educam seus filhos, é assim que ricos educam seus filhos. Eles não deixam seus filhos à mercê do mundo igual era antigamente. Não, eles ensinam, eles dão o caminho das pedras. Por isso, gerações e gerações não se ferram. Se perder tudo, faz de novo. O dinheiro sempre continua na mão das mesmas pessoas. Primeira coisa, o dinheiro ele tem que vir de maneira inteligente. Você não pode gastar sua vida e sua saúde. O homem pode fazer isso. O homem pode fazer isso. Ele pode se dar o luxo de gastar toda a sua vida. Por quê? Porque o homem ele não tem atributo de beleza, ele não precisa da beleza, ele não precisa do corpo, ele não precisa. A sociedade não cobra isso dele, o mundo não cobra isso dele, a autoestima dele não cobra isso dele, ele não tá nem aí se ele tá barrigudo, ele tá com dinheiro no bolso, ele tá cheio de espinha na cara, ele não tá nem aí, ele tá com a lancha dele, ele tá de boa, ele já trabalhou pra caramba, ele ralou. Mulheres não podem se dar o luxo de acabar com a sua vida, sua juventude, sua beleza, sua pele, sua autoestima, seu emocional em trabalho. Você pode fazer trabalho braçal, mas em trabalho que gasta a sua vida, não. O dinheiro tem que vir de maneira inteligente. O dinheiro tem que vir de maneira inteligente. Seja um curso, um produto online, a faculdade que você faz, uma maneira inteligente de ganhar dinheiro. Você não pode se dar o luxo de ficar, eu vou gastar minha vida, eu vou ficar vendendo no sinal, eu vou ficar no sol ali o dia inteiro. Beleza, parabéns pra você. Isso tem que ser temporário. Isso não pode ser o resto da sua vida. Você vai gastar toda a sua vida ali. A mulher, ela não pode se dar o luxo. O dinheiro da mulher tem que ser inteligente. Como vai ser inteligente, Ana Carla? Meu marido me banca. Beleza, seu marido te banca, ótimo. Você já tem 3 passos à frente de uma outra mulher que precisa se sustentar. Então, ao invés de você ficar só assistindo Netflix e Grey's Anatomy, você vai sentar e arranjar uma maneira de você fazer o seu próprio dinheiro. Você precisa ter o seu. Além de ter o seu, guardar, pensar na sua prole, ensinar a ter dinheiro, economia, investimento. Você precisa aprender sobre dinheiro. Esse dinheiro tem que vir inteligente. Ele não pode vir gastando toda a sua saúde mental. Não existe. Mulher tem que ser inteligente. O dinheiro tem que vir sem muito esforço, sem esforço físico. Ele pode até ter esforço físico pra caramba no início. Pode até ser
ser uma porta de entrada para algo, mas não pode ser o seu ponto final. Dinheiro tem que vir de maneira inteligente. Existe marketing digital, existe branding, existe tráfego pago, existe moda, existe influência, existe muitas maneiras que as mulheres se dão muito bem, ganham muito bem. Você precisa ter um dinheiro inteligente. Poupe para sua aposentadoria. Gata, não existe essa história de que eu vou ficar aqui e meu marido vai cuidar de mim e eu vou viver da pensão dele. Não, 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 não. Porque o estilo de vida da pensão do seu marido vai cair drasticamente. Hoje ele te trata como uma rainha. Você pode ser uma esposa troféu, uma esposa que trabalha em casa e é do lar, tanto faz. Você tá gastando sua vida e sua juventude. Cadê o dinheiro? Cadê o seu dinheiro? Cadê o dinheiro da sua família? Cadê o dinheiro dos seus filhos? Esse cara, ele pode ficar com você até quando ele quiser. E se ele não quiser mais ficar com você? Da onde você vai tirar? A sua educação tá onde? Você precisa buscar educação, você precisa buscar conhecimento. E outra, você tá na casa dos seus pais, você não tá pagando aluguel e você ainda tá perguntando pra mim o que você quer fazer da vida, qual é o seu propósito? Que propósito? Você tem que fazer dinheiro, você tem que, cash, educação financeira. Guarde pra sua aposentadoria, meu amor. As mulheres vivem muito mais do que os homens. Os meus 2 avós morreram primeiro que as minhas avós. As mulheres ficam aí, os homens se gastam muito fisicamente pra poder sustentar suas famílias. E o que é o certo, não é errado não, tá? Por isso você tem que aproveitar as vantagens de ser mulher. Por isso você tem que pensar em dinheiro como mulher. Porque você não tá gastando a sua vida como seu marido, como seu pai, como seu avô. Não, você tem a sua beleza, você tem a sua inteligência, você vai fazer um trabalho inteligente pra ganhar dinheiro. E não vai ganhar dinheiro e gastar tudo. Você não vai entrar na porcaria desse tigrinho. Você não vai ficar comprando roupa de grife. Você vai guardar pra sua aposentadoria. Você vai guardar pra poder pensar no futuro. Você vai guardar pra poder, eu vou comprar um carro, que luxo, unha de gel. Que unha de gel? Você tem que se preocupar com a sua vida no futuro. A maioria das mulheres estão ferradas depois que os maridos largaram ela, porque elas, depois de 10 anos de casada, não construíram nada. Não tiveram nada pra chamar de seu. Não tiveram nada pra poder tirar uma renda. Por isso que elas estão ferradas. Eu vi um vídeo no TikTok de uma mulher falando: meu marido, depois de 10 anos, disse pra mim, pra eu devolver o cartão pra ele, pra eu poder pagar minhas próprias contas, porque ele quer o divórcio. Eu tenho 2 filhos. Gente, que dinheiro. Gente, o meu cartão é o cartão dele. O meu carro é o carro dele. Essa mulher não tinha nada. Mesmo que ele divida 50-50, tudo que vocês construíram, ainda é pouco pra você. Como vai ser o resto da sua vida? O que esse cara tem pra te oferecer? Metade de uma casa de 1 milhão? Tá, 500 mil pra você, 500 mil pra ele. Eu acho muito difícil. A maioria de vocês não tem casa de 1 milhão. A maioria de vocês vai dividir o quê? O cachorro, o apartamento, a casa? A maioria de vocês está agora namorando com um garoto perrapado que não sabe nem o que vai fazer da vida. E vocês estão preocupados em como vai fazer um coraçãozinho pra ele dentro do quarto com balões de 1 mês de namoro. Não, vocês têm que pensar em dinheiro. Dinheiro. Dinheiro é necessidade. Dinheiro não vai fazer você passar aperto. Você tem que se preparar para sua aposentadoria. A maioria das mulheres estão agora ferradas depois do divórcio porque não se prepararam para isso. Elas acham que o marido é eterno. Elas acham que o salário dele é o único que importa. E que se separar, vai ter a pensão do filho ou vai ter metade dessa casa. O que é? Gente, dinheiro vai assim. Se prepare para o futuro. Você tem que pensar no futuro. Poupe para a educação dos seus filhos. Ai, mas o meu marido, ele tá trabalhando, tem uma carteira, eu e ele estamos crescendo. Ótimo, nunca deixe toda a educação dos seus filhos, todo o futuro da sua casa, toda a sua aposentadoria na mão do seu marido. Mesmo que você ame. Olha, eu sou completamente apaixonado pelo meu preto. Eu sou completamente apaixonada. Ele cuida de mim, ele me ama, ele me pega, me joga na parede, me chama de largatixa. Ele é o melhor amor do mundo pra mim. Mas eu não deixo meu futuro na mão dele. Meu futuro está nas minhas mãos. Eu penso na minha prole. Eu penso no meu futuro. Se o meu marido me largar e a gente não der certo, a gente se divorciar, não tem problema. Aproveitei tudo que tinha pra aproveitar. Nossa, como eu aproveitei? Usei que tinha de usar, fiz o que tinha. Se não tá pensando em mim, beijo, tchau, amor. Se não é bom pra mim, beijo, tchau, amor. É assim que funciona. Porque eu vou pensar nas minhas crianças. Eu nunca vou deixar os meus filhos passar por necessidade. E não é questão de, eu vou trabalhar agora porque... Você tá acordando agora, depois do divórcio? Você tá acordando agora, depois de ter saído da casa dos pais? Você tá acordando agora, depois de terminar no ensino médio? Tem que começar a pensar em dinheiro com 13, 14 anos. Tem que começar a pensar em dinheiro com 12 anos. Já tem que começar a guardar o seu. Já tem que começar a entender como funciona dinheiro. Faça o seu. Faça o seu dinheiro, pensa nos seus filhos. Não deixa toda a educação da sua família, o futuro do seu nome na mão só do seu marido. Você tem que ter uma reserva, você tem que ser inteligente. Você tem que pensar, se esse cara morrer, se acontecer alguma coisa, o que vai acontecer comigo e com as minhas crianças? Poupe para a educação dos seus filhos. Eu e meu marido estamos poupando para
parabéns, mas tem uma fonte de renda só pra você e pense no que você vai fazer no futuro, porque o estilo de vida que você merece não é provavelmente o estilo de vida que vocês podem pagar agora. Então comece a pensar nos seus filhos e no seu futuro. Seu companheiro vai ditar a vida que você vai ter. Se você tiver um companheiro de bosta, você vai ter uma vida de bosta. Se você tiver um companheiro com mentalidade ruim, você vai ter uma vida ruim. Mesmo que você tenta crescer, a força inerente pra baixo, a força da inércia vai ser tão forte que você nunca vai conseguir crescer. Você nunca vai conseguir evoluir se o seu companheiro for um idiota, um ameba, um sem educação financeira. Você pega ele e gasta tudo. Quantas famílias estão ferradas porque o pai era alcoólatra? Quantas famílias estão ferradas porque o pai era viciado em drogas? Quantas famílias estão ferradas porque o pai era viciado em jogo, em sinuca, em bar? Quantas famílias estão... Quantas? Eu não consigo contar pra vocês. Vocês conhecem alguma história? Vocês já conhecem alguém? Vocês já viram alguém? Se o seu companheiro não quiser estudar, não quiser ler livros, não quiser ouvir podcast, não quiser melhorar a sua condição de vida, você pode ser a mais rica que for, você vai pra baixo. Não importa, você vai descer. Você pode crescer, ter dinheiro, ele toma de você. Olha os casos que a gente viu de famosos que casaram com um cara, o cara destruiu a vida das pessoas. Cara, os homens são um equivalente de quem você é. Se você tá com um cara que o cara não é inteligente, mostra que você também não é. Ou que você não se ama, ou que você não se dá o valor. E aí ele começa a achar que ele é muito, porque ele tá com uma mulher como você, e aí ele começa a fazer o quê? Te diminuir, pegar o dinheiro de você, ou você bota o dinheiro dentro de casa, sua beleza gasta lá no seu CLT, coloca o dinheiro dentro de casa, ajuda ele. Não é pra você ajudar homem. É pra ele crescer, é pra ele querer mais, é pra ele ficar suado pensando em como ele vai te dar uma vida melhor. Independente de você ter o seu dinheiro ou não, é o papel do homem valorizar uma mulher. É o papel do homem sustentar uma mulher. É o papel do homem. Se o seu companheiro é um idiota, a sua vida vai ser uma porcaria. De agora até os fins dos tempos. Dinheiro não é a mesma coisa pra mulher. Pro homem, dinheiro é conquista, dominância, marca, poder. Dinheiro mostra pra ele quem ele é. Dinheiro mostra o valor do homem. Mulher não funciona assim. Pra mulher é a beleza, é a posição, é com quem ela está. Pra mulher, o dinheiro é futilidade. Pra mulher, o dinheiro é egoísmo. Pra mulher, o dinheiro é falta de empatia. Pra mulher, o dinheiro é futilidade. Tá totalmente errado. Nós não vivemos sem dinheiro. Não nascemos sem dinheiro. Você não tá vendo esse vídeo se não fosse o dinheiro. Você não estaria vendo esse vídeo se não fosse a internet que você tá usando. Você não estaria vendo esse vídeo se eu não tivesse me maquiado pra sentar aqui. A maquiagem custou dinheiro. O meu cabelo custou dinheiro. A minha roupa, tudo envolvendo esse vídeo custou dinheiro. O dinheiro não é a mesma coisa pra gente, gata. Pra gente, o dinheiro é muito mais essencial. Uma vez eu tava passando no meu bairro antigo, onde eu cresci, e uma moradora de rua tava passando e ela falando: você tem um absorvente aí? Porque, cara, eu tô menstruada, eu não tenho o que fazer. Eu falei: cara, eu não tenho, mas eu posso te ajudar a comprar. Quando eu fui ali e voltei, ela já tinha sumido. Mas você percebe que até pra você ser uma viciada, pra você é diferente? Você tem necessidades. Você menstrua. Você precisa do seu anticoncepcional. Você tem necessidades que um homem nunca vai ter. E todas essas necessidades advêm de dinheiro. É necessário dinheiro. Então, dinheiro para a mulher e para o homem não é a mesma coisa. O homem vive muito bem com suco de maracujá e um pão com manteiga. Se uma mulher se dá o luxo de tomar suco de maracujá e pão com manteiga todo dia para economizar, ela vai ficar obesa, flácida, feia, e vai perder todas as oportunidades que ela tem. A sua autoestima vai lá pro ralo, ela vai acabar com a sua saúde em 5 minutos. Os homens não funcionam assim. A vida não é a mesma coisa pra eles e pra gente. Então a gente tem que mais falar de dinheiro, pensar em dinheiro, conquistar dinheiro. Sim, senhor. Fale de dinheiro, pense em dinheiro e estude sobre dinheiro. Fale de dinheiro, pense em dinheiro e estude sobre dinheiro. Fale de dinheiro, pense em dinheiro e estude sobre dinheiro. Dinheiro, fale, dinheiro. Pensa, dinheiro, estuda ele. Estuda, dinheiro não aceita desaforo. Tem leis da prosperidade na Terra. Tem leis universais sobre dinheiro. Tem leis energéticas sobre dinheiro. Estude sobre prosperidade. Estude sobre o dinheiro. Não seja uma panguana, não deixe a vida passar. Você fala sobre tudo. A unha, o cabelo, a moda. Só com unha. Isso tudo é importante, gata. Não menospreze a beleza. Mas e o dinheiro? Sem dinheiro não tem beleza. Sem dinheiro não tem beleza. Sem dinheiro não tem argumento. Não existe argumento. Fale e pense sobre dinheiro. 24 horas por dia. Se você não tem dinheiro, meu amor, o seu único foco em 2026 é ter um blow up financeiro. Só isso, mais nada. Beleza é capital de dinheiro investido. Você acha que você não tem nada que vale dinheiro. Você tá muito enganada. Você tem a sua beleza. Beleza é capital de dinheiro investido. Seus pais já investiram em você. Você já investiu em você. Seu marido já investiu em você. Pronto. Agora você vai colocar essa beleza pro mundo pra ganhar dinheiro. Como? Um vídeo no YouTube, uma propaganda.
Eu não sei como. Beleza é capital investido. Você tá numa entrevista de emprego, você vai lá para aquele emprego, você quer aquele cargo. Se você for a mais bem vestida, a mais comunicativa, a mais bem posturada, a mais elegante, todos vão ficar obcecados por você. Mesmo que você não tenha todos os requisitos, as pessoas, os contratantes vão querer estar ao seu lado, vão querer te contratar. Beleza é capital de dinheiro investido. Tudo que eu fiz com a minha pele até hoje é dinheiro investido. Tudo que eu fiz com o meu cabelo até hoje, a transição capilar que eu fiz há 13, 14 anos atrás, é capital investido. A minha personalidade, aquilo que eu falo, é capital investido. A forma que eu me porto, a forma que eu chego é capital investido. Se eu vendo bolo de pote, eu não sei o que você vai fazer para ganhar dinheiro agora, mas você vai tirar um dinheiro da cartola. Você vai tirar um dinheiro, você vai prestar um serviço, você vai fazer alguma coisa. Você tem que ter um plano. Vai ter um plano. Eu vou vender o bolo de pote. Meu amor, o meu bolo de pote vai ser vendido pela minha beleza. Tem beleza? Usar para ganhar dinheiro é capital. Sem dó nem piedade. Porque os homens usam a carteira deles para conquistar mulheres. Eles usam a carteira deles para dizer, olha, eu ganho muito. Olha meu sogro, não precisa se preocupar, sua filha tá muito bem comigo, porque eu tenho uma vida muito financeira, eu tenho uma vida muito estável. Eles sempre usaram dinheiro. Use a sua beleza. Beleza traz dinheiro. Beleza traz cash. Eu usei a minha beleza, eu era a garota mais bonita da igreja onde meu marido me conheceu. E de todos os pretendentes, ele era o melhor, o mais bem-sucedido e o mais ambicioso. Foi ele que eu escolhi. E ele me escolheu, porque a beleza abre porta, tanto financeira quanto amorosa. Nunca pense que beleza é perda de tempo. Não é. Beleza é capital de dinheiro investido. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho dinheiro pra faculdade. Livros. Educação é capital de dinheiro investido também. Conhecimento é capital de dinheiro investido também. Eu não poderia falar nada pra você se não fosse os livros que eu tivesse lido. Se não fosse os 50, 60, 70, 100 reais dos livros que eu gastava por mês pra eu poder aprender. Se não fosse os dias que eu fiquei sentada no YouTube pra poder aprender aquilo que eu precisava. Educação é capital de dinheiro investido. Se você tem educação sobre uma coisa, sabe, venda essa informação, venda isso, se mostre pro mundo, fale, eloquência, educação, isso é capital de dinheiro investido. Você tá perdendo dinheiro, tem conhecimento, tem beleza, tudo guardado dentro de casa pra fazer um bolo e esperar a aposentadoria do seu marido. A sua vida vai ser muito medíocre. Olha, a inflação tá aumentando cada dia mais. O que o seu marido ganha hoje não vai ser nem perto do que ele vai ganhar no futuro, do que as coisas vão custar. Você precisa pensar em ganhar mais, ok? Educação é capital de dinheiro investido. Nunca pare de estudar. Nunca! Porque educação traz dinheiro, educação traz eloquência, educação traz intelecto. Quanto mais bonito, mais intelectual uma mulher for, mais dinheiro ela vai ganhar. Arranje uma fonte de renda independente e silenciosa. Eu sei que você tá na casa do seu pai, na casa da sua mãe, na casa... Eu não sei com quem você tá. Eu tô com meu namorado. Não importa. Você tá com seu marido. Não importa. Você tá sozinha. Não importa. Arranje uma fonte de renda independente e silenciosa que não dependa dele, que não dependa da mãe, que não dependa do pai. E você tá solteira, divorciada, tá na sua casa, arranje uma fonte de renda independente que ninguém saiba. Ninguém tem que saber como esse dinheiro tá entrando. Ninguém... Arranje essa fonte de renda. Ah, o bolo de pote todo mundo tá vendo? Beleza, tá todo mundo vendo. Arranje uma fonte de renda que pingue, nem que seja 30, 40. Investimento, eu não sei se é investimento, eu não sei o que você vai fazer, mas arranje uma fonte de renda que ninguém saiba, que tá no seu CPF, tá na sua continha lá, ó, chegando. Ninguém deve saber dessa conta. Sempre tenha uma carta na manga. Invista em uma carteira de investimentos. Eu não quero saber quanto que você tem. Se você ganha mesada do seu marido, não ganha mesada, tá errado. Já tá casado errado. Tem que ter mesada. Ele tem que te sustentar e te dar uma mesada. Você não pode ser só o bem-estar, o móvel da sala. Não, você não é o móvel da sala. Você é alguém que tem necessidades, que tem prioridades, que precisa de investimento, de reinvestimento, que precisa de atenção financeira. Paramos por aí, esse é assunto para outro vídeo. Mas vamos lá, invista em mercado financeiro. Você precisa fazer investimentos agora. Eu não sei fazer investimento, CDB, CDI, e ver uns 3 vídeos de uma mulher que você entenda, de um homem que você entenda. Assista Thiago Nigro, tá aí um monte de gente boa pra falando de dinheiro, e você vai lá e vê quanto que eu vou investir? 30, 15, 10... todo mês. Começa a investir 5 reais, começa a investir 10 reais. Passa dinheiro pra sua conta assim. Para de gastar com a porcaria do açaí, com a porcaria do não sei o que você tá comprando. Ao invés de você fazer uma compra, compre com responsabilidade. A compra é a coisa mais importante entre o rico e o pobre. O pobre compra um monte de passivo e ele compra um monte de coisa que vai gastar toda a sua vida. Ele compra carro, ele compra celular, ele compra cortina, ele compra roupa. Tudo isso não volta dinheiro. O rico investe, compra em ativos, compre ações,
compre, se você tiver dinheiro, puder financiar, financie um apartamento, coloca no seu nome, vai pagando devagarzinho, aluga esse apartamento, começa na planta, pesquisa, eu não sei o que você vai fazer, mas começa a investir em ações no mercado financeiro, depois faça investimentos em imóveis, depois faça investimentos compra uma moto de leilão. Você pode fazer isso não é coisa pra homem, isso é coisa pra você também. Empreenda e potencialize isso com a internet. Se você vende bolo de pote, faça tráfego pago pra anúncio no WhatsApp pra mandar mensagem pra você, para as pessoas entrarem em contato com você. Eu vendo perfume, eu vendo Rinodê, eu vendo Natura, eu sei lá o que você vai fazer. Mas eu sou professora de inglês. Potencialize isso com a internet. Crie uma aula gratuita, chame os alunos no direct, vá no seu Instagram, venda, empreenda. O que eu quero dizer com empreender? Não dependa de salário de CLT nem da renda do seu boy. Não dependa do salário de CLT nem da renda do seu marido. Empreenda. Você é obrigada a empreender. Eu detesto vender. Vai ter uma vida de merda no futuro. O poder está na venda. Empreenda e potencialize isso com a internet. Na internet está as pessoas, na internet está o dinheiro tá aqui, o dinheiro tá aqui, o dinheiro tá aqui na internet. Vocês têm que empreender e vir pro mundo. Eu sou médica, eu sou advogada, eu vendo bolo de pote, eu sou babá. Dá curso de babá, mentorias de babá, eu não sei, aprenda. Compile isso, coloque na internet, ou então venda o seu produto de maneira mais rápida, entregue para mais pessoas na internet, coloque na Shopee, não sei o que você vai fazer. Empreenda e potencialize isso com a internet. E não deixe que a vergonha de aparecer tire de você o seu poder de escolha. Se você ficar com vergonha de aparecer na internet, se você ficar com vergonha de fazer o seu trabalho aqui, nessa maior oportunidade que a sua avó, a sua mãe nunca tiveram na vida, se você ficar com vergonhinha, você vai perder o seu poder de escolha. Eu vou estar no topo escolhendo o que eu quero comer, vestir, como meus filhos, em que escolas meus filhos vão estudar. Qual vai ser a terapeuta psicóloga que meu filho vai ter? Eu vou escolher. Eu não vou depender de plano de saúde, eu vou pagar cash. Eu vou poder escolher. Você não vai poder escolher. Se você ficar com vergonha de aparecer, você está deixando o poder de escolha. Você está dizendo que vai ter aquilo que te derem, não aquilo que você merece, nem aquilo que você quer. Você está dizendo pro universo e pra Deus que você não tem poder de escolha, que você vai deixar que os outros escolham pra você. Então você vai depender de bolsas, governos, investimentos, auxílios. Você só vai ter aquilo que te derem. Não deixe a vergonha fazer isso com você. Apareça, se exponha. O dinheiro tá na mesa. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!